Era dia 25 de maio de 1979. O aeroporto de Cardiff, no Reino Unido, recebia o Vickers 806 Viscount, matrícula GAOYS, da British Airways. 55 pessoas a bordo voltavam para casa ou seguiam viagem, sem imaginar que aquele pouso seria muito mais tenso do que planejado. O tempo lá fora, a visibilidade, o vento, tudo isso faz parte dessa história. O avião foi fabricado em 1958 e já tinha 21 anos de serviço nas costas. Imagine você dentro da cabine, esperando o toque dos pneus na pista, quando de repente a situação sai do controle. O resultado? Ninguém morreu. 55 sobreviventes. Dá para acreditar na sorte que esse pessoal teve naquele dia? Como é que uma aeronave com tanta história acaba em um incidente desses na fase de pouso? Será que foi um problema mecânico inesperado ou uma falha humana num momento decisivo? O que passa pela cabeça de 55 pessoas quando o avião balança de um jeito que não deveria? Por quê, mesmo com danos consideráveis, todo mundo saiu caminhando para contar a história? Eu sou o capitão Sérgio Marchetti, piloto aposentado com 25 anos na aviação comercial. Bem-vindo a bordo. Neste vídeo, a gente vai desvendar os detalhes do que aconteceu com esse Vickers Viscount em Cardiff, separando fato de suposição, olhando sempre para o que os relatórios oficiais registraram sobre esse dia, que, por pouco, não entra para as estatísticas mais tristes da nossa história. Presta atenção, porque a gente vai entender essa sequência de eventos agora. O Vickers 806 Viscount saiu da linha de montagem em 1958, com o número de série 367. O sujeito já tinha 21 anos de operação. O avião era movido por 4 motores Rolls-Royce Dart 520, turbohélices. Imagina uma turbina que faz girar uma hélice gigante lá na frente, em vez de expelir força pura. É uma tecnologia robusta, muito comum na época, mas que exige cuidado especial com a manutenção conforme os anos passam. A British Airways operava essa aeronave e tinha padrão rigoroso de segurança. Mesmo nas melhores companhias, o tempo cobra seu preço na estrutura metálica de qualquer máquina. Naquele voo, estavam a bordo 55 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O relatório oficial não traz os nomes dos pilotos, nem o detalhamento da formação técnica ou horas de voo de cada um. Na aviação, muitas vezes o que importa não é o currículo de quem está na poltrona da frente, mas como eles reagem quando a coisa complica. Não temos registro da personalidade desses profissionais nos documentos que nos chegaram. Eles eram pessoas fazendo o seu trabalho, conduzindo aquele Viscount de Cardiff para Bristol, quando o destino decidiu colocar um teste no caminho deles. O aeroporto de Cardiff, no país de Gales, servia como base e destino daquela operação comercial regular. Estamos falando de um ambiente operacional clássico do Reino Unido, onde o clima muda de um céu azul para um temporal em questão de minutos. O relatório oficial não detalhou as condições meteorológicas exatas daquele 25 de maio, mas a gente sabe que para um piloto, o pouso é a fase mais delicada de todas. É o momento de tirar a energia da máquina, reduzir a velocidade e tocar o solo com precisão. É aí que o avião fica mais vulnerável. O Vickers Viscount, por ser um projeto de meados da década de 50, tinha uma resposta de comandos diferente dos aviões computadorizados de hoje. Sabe o que é curioso? Naquele mesmo dia, do outro lado do oceano em Chicago, a aviação mundial vivia um dos seus dias mais sombrios com o acidente do voo 191 da American Airlines, um McDonnell Douglas DC-10 que matou 273 pessoas. É um contraste brutal, não é? Enquanto o mundo olhava para a tragédia gigantesca nos Estados Unidos, lá no país de Gales, aquelas 55 pessoas no nosso Vickers Viscount viviam seu próprio drama silencioso no aeroporto de Cardiff. O perigo na aviação não escolhe tamanho de avião nem nacionalidade. O relatório oficial, sob a referência ASN 1979-0525-0, mostra que, embora a estrutura do avião tenha sofrido danos consideráveis, a sorte e a técnica permitiram que todos saíssem ilesos. O avião foi reparado depois e voltou ao serviço, mas aquele susto ficou marcado para sempre na matrícula
GAOYS. É uma daquelas histórias que a gente estuda para entender que, às vezes, a diferença entre um pouso comum e uma tragédia é apenas um detalhe na execução. O Vickers 806 Viscount se aproxima da pista de Cardiff naquele dia 25 de maio de 1979. O procedimento de pouso é uma coreografia feita de 1000 detalhes que precisam se encaixar um atrás do outro, como uma engrenagem de relógio. A tripulação estava trazendo a aeronave de volta para o chão depois de uma operação comercial, mas algo no ar parecia diferente. O clima era uma daquelas incertezas que o Reino Unido adora pregar, e qualquer variação no vento pode transformar um pouso tranquilo em um desafio de força bruta contra o metal. O avião, fabricado em 1958, não era mais nenhum garoto. Aquela estrutura de alumínio já tinha visto muita coisa em 21 anos de serviço. Imagine a cena lá dentro, com 55 pessoas acomodadas, algumas lendo, outras querendo chegar logo em casa. O Viscount exige atenção total no pouso. Os motores Rolls-Royce Dart 520 começam a mudar de tom. É um barulho característico, aquele zumbido que vai baixando conforme a potência é reduzida. Mas, de repente, a estabilidade que se espera na fase final de aproximação simplesmente desaparece. Presta atenção, porque é aqui que a história muda. A aeronave começa a se comportar estranho, como se o ar estivesse empurrando o avião para onde não deveria ir. O relatório ASN não descreve o estado mental dos pilotos, mas dá para imaginar a tensão na cabine. Quando um avião desse porte começa a balançar ou responde errado aos comandos, o tempo parece parar. Cada segundo vira uma eternidade. Os passageiros começam a olhar pelas janelinhas, sentindo aquele tranco que ninguém gosta. É o momento em que a física começa a cobrar a conta. O pouso, que deveria ser rotina, vira um teste de sobrevivência. O avião toca o solo de um jeito forçado, um impacto que faz a estrutura inteira vibrar. Imagine o barulho de metal sofrendo esforço, uma tensão enorme sendo distribuída pelos trens de pouso. É como se a máquina estivesse tentando se segurar na pista com todas as forças. O Vickers Viscount, que já tinha passado por tantas jornadas, agora recebia um golpe duro. A sorte é que a estrutura, apesar de sofrer danos consideráveis, não cedeu totalmente. Ninguém morreu. Depois que o avião finalmente para, o silêncio que se segue é quase ensurdecedor. Sabe aquela sensação de que o coração ainda está batendo na garganta? Foi isso que eles sentiram. As portas se abrem e o ar fresco de Cardiff entra na cabine. Não houve feridos graves, o que é milagre se a gente pensar no estrago que ficou no aparelho. O GAOYS ficou ali, parado, exibindo as marcas daquele dia. O pessoal da manutenção viu que era possível consertar, que o velho Viscount ainda tinha lenha para queimar, mas aquele incidente mudou a história daquela unidade para sempre. Tudo aconteceu em questão de instantes. Não houve tempo para avisos, para preparar a cabine, foi um evento de segundos. O pouso é sempre o momento da verdade. Os pilotos, cujos nomes a história não preservou, fizeram o que podiam para manter o controle daquela máquina de 21 anos. A reação deles foi o que separou aquele susto de uma tragédia que poderia ter sido notícia no mundo inteiro, assim como o que estava acontecendo em Chicago. Entende como a margem é estreita? O Vickers 806 Viscount era um projeto robusto, mas o desgaste do tempo é algo que a gente nunca pode subestimar. Os investigadores analisaram o caso com todo o cuidado e viram que as peças se mantiveram unidas, mesmo sob estresse que o avião não deveria ter sofrido. É por isso que a gente estuda cada detalhe, cada parafuso que se moveu, cada comando que foi dado naquele cockpit. Não é sobre culpar ninguém, é sobre entender por que aquele dia foi diferente de todos os outros dias em que aquele avião pousou em segurança. Essa é a essência da aviação, aprender com o que quase deu errado, para que a próxima vez seja apenas mais um voo comum. 55 pessoas desceram daquele avião com uma história que poucos teriam para contar. Imaginem a conversa na sala de desembarque, o choque, o alívio de ver que, apesar de tudo, todos saíram caminhando. O aeroporto de Cardiff guardou esse dia como um lembrete. O avião foi reparado e voltou a voar, mas ele nunca mais foi o mesmo para quem esteve lá dentro, naquele 25 de maio.
É uma lição de que na aviação, o respeito pelo manual e pela máquina é o que mantém a gente no ar, e o respeito pela sorte é o que traz a gente de volta para casa. A história é essa, sem rodeios, apenas o que aconteceu naquele dia, minuto a minuto, na vida daquelas pessoas. É um lembrete de que cada vez que um avião toca o chão com segurança, é uma vitória da técnica, da calma e, por que não dizer, de um pouco de proteção lá de cima, porque o que aconteceu ali poderia ter tido um final muito, muito diferente. O chão se aproxima rápido demais. A gente chama isso de final de aproximação, aquele momento em que o mundo lá fora vira uma mancha verde e cinza através do para-brisa. O Vickers Viscount, matrícula GAOYS, está ali pesando toneladas, com aquelas hélices girando num ritmo que parece uma dança descompassada. De repente, o impacto acontece. Não é aquele pouso macio que todo passageiro adora. É uma pancada seca, um tranco que faz o trem de pouso gritar contra o asfalto de Cardiff. O avião inclina, a estrutura metálica range num protesto agudo, um som que arrepiaria até o último fio de cabelo. As luzes da cabine oscilam, o cheiro de borracha queimada sobe da pista, e a sensação para quem está sentado lá atrás é de que o chão está tentando subir para encontrar o teto. É uma força bruta. O avião vibra tanto que as poltronas parecem sacudir soltas. O impacto é violento, uma frenagem que joga tudo que não está preso para frente. O silêncio que vem logo depois é quase assustador, porque ninguém fala nada, ninguém respira, só aquele zumbido residual dos motores Rolls-Royce Dart que começam a perder o fôlego. Os pilotos estão ali lutando com os manches. Não tem muito tempo para pensar. A física não dá segunda chance quando o trem de pouso decide que não vai aguentar o tranco. Eles tentam manter o nariz do avião apontado para o centro da pista, aplicando uma pressão que faz as mãos deles brancas de tanta força. É uma luta contra o peso do aparelho e a velocidade que ainda insiste em empurrar a máquina para o lado. A tentativa de recuperação é pura técnica, um reflexo de anos de voo, mas o tempo é o maior inimigo. Em questão de segundos, o esforço deles é apenas evitar que o desastre se transforme em algo incontrolável, que o avião saia da pista ou que a estrutura se parta em dois. É um heroísmo silencioso, porque não tem música de filme, não tem aplauso, só o suor frio escorrendo pela nuca enquanto eles tentam trazer aquele gigante de volta para a estabilidade. A física venceu ali, forçando o aparelho a uma parada que ele claramente não esperava. Os primeiros minutos depois que tudo para são os mais estranhos. A porta se abre e o ar gelado do país de Gales entra, trazendo o barulho das sirenes a caminho. Não é aquela correria de filme, é um caos contido, com gente tentando entender se ainda está inteira. As famílias que esperavam o saguão ainda não sabem de nada, não têm ideia de que o avião quase virou estatística. Os socorristas entram em cena rápido, correndo para garantir que ninguém ficou preso, que nenhuma linha de combustível vazou, evitando o incêndio que seria o último prego no caixão. A investigação é quase imediata, com pessoal técnico circulando a aeronave, tirando fotos, anotando cada marca no metal, cada parafuso que cedeu. Eles buscam entender o que aconteceu naquele décimo de segundo onde tudo mudou, mas para quem estava a bordo, o alívio de estar vivo é a única coisa que importa. É um momento de pura humanidade. 55 pessoas descendo da escada, olhando para trás e vendo o avião que quase foi o último lugar onde estiveram, enquanto a equipe de manutenção já começa a calcular o tamanho do prejuízo. É um cenário de choque, de alívio e de perguntas que só o tempo e o relatório oficial poderiam responder. Primeiro, a gente precisa falar sobre o desgaste estrutural natural de uma máquina com 21 anos de serviço. O Vickers 806 Viscount, fabricado em 1958, não era mais um avião novo, e isso faz diferença enorme na hora em que o bicho pega. Com o passar das décadas, o metal sofre fadiga, que é basicamente o cansaço do material depois de milhares de ciclos de pressurização e de pousos. Sabe quando você dobra um arame várias vezes até ficar frouxo e pronto para quebrar? É mais ou menos isso com a fuselagem de um avião antigo. Mesmo com toda a manutenção que a British Airways fazia, a gente sabe que componentes estruturais, principalmente os que compõem o trem de pouso e seus pontos de ancoragem, acumulam tensões invisíveis. Quando o avião tocou a pista de Cardiff naquele 25 de maio,
Essas partes já cansadas simplesmente não aguentaram o tranco. Não foi um erro de projeto, foi o peso da idade cobrando preço numa hora em que o avião precisava estar 100% firme. Dá para acreditar que um equipamento tão bem construído chegasse no limite da sua resistência física daquele jeito? Segundo, tem a questão da complexidade de operar um turbohélice de 4 motores em uma aproximação instável. O sistema de propulsão com 4 Rolls-Royce Dart 520 exige equilíbrio constante na entrega de potência, principalmente se o vento começa a soprar irregular perto do solo. Se um motor entrega um pouco mais ou um pouco menos de força que o outro, o avião tende a querer sair da trajetória, quer girar. O piloto precisa compensar isso no manche o tempo todo, numa dança constante para manter o bicho alinhado com a pista. Se a resposta dos comandos não é instantânea, ou se o avião, por ser um projeto mais antigo, tem inércia maior, qualquer hesitação vira problema sério. É aquela história, a gente tem que antecipar o movimento da aeronave antes dele acontecer. Se a tripulação não sentiu o avião responder como deveria naquele instante crucial, a tendência é tentar corrigir com mais força, o que acaba sobrecarregando ainda mais os trens de pouso já sob estresse. O que me deixa com raiva nisso tudo é ver que às vezes a tecnologia da época não tinha as margens de erro generosas de hoje, e o piloto ficava num limite muito estreito entre um pouso firme e um acidente estrutural. Terceiro é o fator da sorte em meio à imprevisibilidade meteorológica. Cardiff é um lugar onde as condições do tempo não pedem licença para mudar, e uma rajada de vento lateral na hora errada pode jogar o avião contra a pista com força que o trem de pouso nunca foi desenhado para absorver. Mesmo com décadas de experiência, os pilotos ainda são humanos e sujeitos a reagir a uma mudança súbita no ar que acontece em menos de um segundo. O relatório ASN não especifica se houve vento cruzado violento, mas a gente sabe que naquelas condições, qualquer variação brusca na sustentação faz o avião cair um pouco mais rápido do que planejado. Se o avião toca o solo meio segundo antes ou com um ângulo ligeiramente fora do normal, a carga que deveria ser distribuída entre os pneus acaba concentrada num ponto só. É aí que a estrutura cede. Foi o que aconteceu ali, uma combinação de um momento crítico de aproximação com uma força da natureza que ninguém consegue prever com exatidão dentro da cabine. É por isso que digo que a aviação é uma luta constante contra a física. A gente faz tudo certo, treina anos, segue cada procedimento do manual, mas às vezes a natureza ou o desgaste de uma peça decidem que aquele não será um dia normal. 55 pessoas viram o quanto a margem de segurança é um fio invisível que, por sorte, não se rompeu totalmente naquele dia. Entende como a vida é feita de detalhes que a gente nem percebe até falharem? Mesmo com danos consideráveis, a estrutura segurou o tranco o suficiente para ninguém se ferir gravemente. Aquela aeronave teve uma segunda chance e os passageiros tiveram o privilégio de sair caminhando de um voo que, por um detalhe, teria sido tragédia completa. A investigação oficial conduzida após o incidente, sob a referência ASN 1979-0525-0, trouxe à tona uma realidade sobre as aeronaves que ultrapassavam 2 décadas de serviço. O órgão investigador percebeu que as inspeções de rotina precisavam ser mais detalhadas, exigindo análise profunda dos pontos de fixação do trem de pouso, que se mostraram o elo mais fraco sob estresse. Como consequência direta, os manuais de manutenção da British Airways foram revisados para incluir testes de ultrassom mais rigorosos em componentes estruturais críticos, focando especificamente em fadiga de material invisível a olho nu. Essa mudança de procedimento, implementada logo após o relatório ser finalizado, garantiu que qualquer sinal de desgaste fosse identificado muito antes de uma falha completa, transformando a forma como companhias ao redor do mundo cuidavam de seus aviões veteranos para que operassem com a mesma segurança de um modelo que acabara de sair da fábrica. Essa tragédia que não aconteceu, esse alívio de 55 pessoas voltando para casa, é o que me faz levantar da cama todos os dias para contar essas histórias. A gente costuma focar tanto nos desastres que esquece que, na maioria das vezes, a técnica e a experiência dos pilotos vencem o caos, mesmo quando o equipamento já não está no seu auge. O Vickers Viscount, matrícula GAOYS, é um lembrete vivo de que a segurança aérea não é sorte,
É um esforço constante de gente que, mesmo em situações extremas, consegue manter a calma e fazer o que precisa. Esse canal aqui é um projeto independente, feito com muito suor, e só continua existindo por causa de quem assiste e apoia. Se você sente que esse trabalho vale a pena, considere se tornar membro do canal ou fazer uma doação. Isso mantém os arquivos abertos e o canal vivo. Se não puder agora, deixa um like aqui embaixo. É de graça, leva 2 segundos e me ajuda demais a levar essa história para mais gente, para que a gente nunca esqueça o que esse pessoal passou em Cardiff. E me conta uma coisa aqui nos comentários, porque quero muito saber a sua opinião. Na sua visão, qual é o limite de idade para uma aeronave continuar operando voos comerciais com passageiros? Ou você acha que com a manutenção correta, o tempo de fabricação não faz diferença? Deixa a sua resposta aí. Eu leio todas e a gente continua essa conversa por lá. Obrigado por ter ficado comigo até agora, e a gente se vê no próximo vídeo, com mais um capítulo dessa nossa história lá nos céus.